é o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltar doce nome, pelo amor, pela cruz, Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Muitos homens fazem castelos sobre a areia, de Cristo não se lembram, nem buscam seu auxílio. Cristo é a pedra angular, mas muitos homens não querem aceitar. Seus castelos nas águas não subsistem, pois Cristo é o fundamento da vida verdadeira. Cristo é a pedra angular, mas muitos homens não querem aceitar. Neste Cristo caminho. Muito boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. A comunidade pode se sentar. É uma alegria podermos estar novamente na casa do nosso Deus. E hoje nós vamos lembrar da reforma luterana protestante, que aconteceu há mais de 500 anos atrás. E hoje o nosso culto aqui da comunidade, amanhã teremos culto também distrital, mas hoje nós aqui vamos celebrar esse dia e lembrar da importância que tem ainda hoje este movimento, este acontecimento que foi há tanto tempo, mas que continua tendo reflexos e tendo uma importância muito grande hoje no século XXI. Nós vamos iniciar cantando o hino Ó Terras Todas Celebrai. Que Deus abençoe este nosso momento de culto, possa receber o nosso louvor, nossa gratidão, que Ele derrame o seu Espírito em rica medida sobre nós, para que a palavra aqui lida e anunciada possa frutificar em nossas vidas. Amém.
vós todas celebrai, com júbilo ao Senhor cantai, apresentai-vos com louvor, servindo em alegria e amor. Lembrai-vos, o Senhor é Deus, seu nome adoram terra e céus. Não és teu próprio Criador, pois tudo deves ao Senhor. Seu povo somos, sua grei, e por seu verbo, sua lei, nos pastoreia sem cessar, jamais nos há de abandonar. Por suas portas vinde, entrai, ações de graças lhe ofertai, entrai com salmos de louvor, nos átrios santos do Senhor. De geração em geração, perdura sua compaixão, seu santo nome bendizei, a vida gratos lhe rendei. Nós vamos invocar a presença do nosso Deus. Em nome de Deus, o Pai, que nos criou e nos dá todas as coisas. Em nome de Deus, o Filho, que nos salvou com o seu santo e precioso sangue. Em nome de Deus, Espírito Santo, que nos chamou pelo Evangelho e nos congregou, iluminou, santificou e enviou para proclamar a salvação. A Ele seja toda a honra e glória, hoje e sempre. Amém. Aleluia. Queridos irmãos e irmãs, quando o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo disse, arrependei-vos, Ele quis dizer que toda a vida dos fiéis deve ser um constante arrependimento. Por isso, não podemos dizer que não temos pecado, nem podemos pretender nós mesmos remediar o mal, muito menos confiar em nós mesmos, em cartas de indulgência ou em qualquer coisa que seja para obtermos o perdão, mas apenas podemos confiar na graça de Deus e em Cristo Jesus. Com humildade nós queremos, arrependidos e confiantes, confessar os nossos pecados e buscar o perdão de Deus mediante Jesus Cristo. Santo e misericordioso Deus, pela reforma da Igreja realizada por teu servo Martinho Lutero, nos revelaste no Evangelho a tua graça e misericórdia em Cristo. Perdoa nossa indiferença, desânimo e desleixo para com esta boa nova. Reconhecemos que não cumprimos a tua santa, boa e graciosa vontade em nossos pensamentos, palavras e atos. Deixamos de amar a ti e ao nosso próximo. Sinceramente, sentimos tristeza por isso e nos reconhecemos culpados e merecedores de castigo, aqui no mundo e na eternidade. Buscamos refúgio no sangue de Jesus, que é o único meio para nos livrar das nossas culpas. Com o auxílio do Espírito Santo, prometemos esforçar-nos para corrigir a nossa vida. Ouve-nos por amor de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a todos vocês que com essas palavras confessaram de forma sincera os seus pecados, que estão arrependidos verdadeiramente, que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e querem, pela ajuda do Espírito Santo, viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, eu, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio o amor do nosso Pai, e da parte também por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos fazer a leitura responsiva do Salmo para o culto da reforma, Salmo número 46. Nós temos a divisão ali, projetada divisão por cores, Salmo número 46.
Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. A comunidade pode se sentar, nós vamos cantar mais um hino. Queremos sempre ouvir a palavra do Senhor. Encontramos nela paz, pois nos há de conduzir ao bendito Salvador, que perdão e alento traz. É divino seu poder, salvar a quem nele crê. A palavra de Jesus diz ao pobre pecador: como pode a vida obter salvação perfeita e luz? Andar com o Senhor e jamais esmorecer, os seus passos guiará, esperança lhe dará. Doce verbo de meu Deus, sempre queiras confortar os aflitos neste val e as quietudes lá dos céus, aos cansados apontar, ó morada celestial. Quem me deve estar em ti, livres do pesar aqui. Nós vamos ouvir as palavras indicadas para este nosso culto de reforma.
Primeira leitura, texto do livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 e versículo 7. Nós lemos assim: Então vi outro anjo voando muito alto, com uma mensagem eterna do Evangelho para anunciar aos povos da terra, a todas as raças, tribos, línguas e nações. Ele disse com voz forte: Temam a Deus e louvem a sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essas são as palavras do Apocalipse. Nós vamos ler também a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, do versículo 19 até o versículo 28. O apóstolo Paulo escreve assim: Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Essas são as palavras da carta aos Romanos. Convido a comunidade a se colocar de pé para ouvirmos o texto do Santo Evangelho, conforme o evangelista João, capítulo 8, do versículo 31 até o versículo 36. João escreve assim: Então Jesus disse para os que creram nele: Se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Essas são as palavras do Santo Evangelho. Nós queremos confessar a nossa fé cristã usando as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A comunidade pode se sentar. Em preparação à mensagem, nós vamos ouvir o hino Castelo Forte. Eu pensei em tocar ele no violão, mas o vídeo do rapaz tocando no piano, no teclado, está bem melhor do que eu tocando no violão. Então nós podemos cantar junto também o hino Castelo Forte em preparação à mensagem.
castelo forte é nosso Deus, defesa e boa espada, da angústia livra desde os céus nossa alma tribulada. Investe Satã com hábil afã e sabe lutar, com força ardil sem par, igual não há na terra. Sem força para combater, teríamos perdido. Por nós batalha irá vencer quem Deus tem escolhido. Quem é vencedor? Jesus Redentor, o próprio Jeová, pois outro Deus não há, triunfará na luta. O mundo venham assaltar, demônios mil furiosos jamais nos podem assombrar, seremos vitoriosos do mundo opressor. Com todo rigor julgado ele está, vencido cairá por uma só palavra. O Verbo eterno ficará, sabemos com certeza, e nada nos perturbará, com Cristo por defesa. Se vierem roubar os bens e do lar, que tudo se vá, proveito não lhes dá, o céu é nossa herança. Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do seu Santo Espírito estejam sempre conosco e nos façam sempre lembrar a cada novo dia que o céu é a nossa herança. Amém. Podem sentar-se? Amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, quem aqui esteve nas comemorações dos 500 anos da Reforma? Acho que a maioria esteve, né? Lá no Barigui. Foram vários dias de celebração e já se passaram 4 anos. Bastante tempo, né? Já se passaram 504 anos desde o início do movimento da Reforma. Muito tempo. E nós sabemos do que os resultados daquele movimento, daquele ato de Martinho Lutero, de pregar aquelas teses sobre as quais ele gostaria de debater lá na porta da igreja de Wittenberg. Depois de tanto tempo, a nossa pergunta é: será que a igreja luterana, esse movimento que se iniciou há tantos anos, continua fazendo diferença hoje, 504 anos depois, quando nós vivemos numa era tão diferente, com coisas tão diferentes, costumes tão diferentes? Será que nós ainda fazemos diferença no mundo? Nós luteranos, a igreja luterana, fruto deste movimento? É importante nós fazermos essa pergunta, porque eu sei que existem
muitas pessoas que vão dizer, não, a igreja luterana não faz diferença no mundo. Se a igreja luterana deixasse de existir, o mundo não perderia nada. Muitos luteranos pensam assim, e é uma pena. Porque isso demonstra que as pessoas que pensam dessa forma, sejam luteranas ou não, é porque elas não conhecem o que os luteranos pensam, creem, ensinam e confessam. Nós sabemos que nem todos têm esse conhecimento, mas as pessoas que são luteranas, que ouviram, que estudaram, que aprenderam a forma como essa igreja ensina a palavra de Deus, elas deveriam ter esse conhecimento. E infelizmente nós vemos que as pessoas não têm esse conhecimento, acabam considerando que todas as igrejas, na verdade, são boas, é tudo a mesma coisa, né? Infelizmente aqui no Brasil há uma divisão entre católicos e evangélicos. E aí, evangélicos dizem, evangélico é tudo uma coisa só muda a placa da igreja. Isso não é verdade. Mas é muito triste quando nós percebemos que pessoas que estudaram, que conhecem, ou deveriam pelo menos conhecer, a forma que nós interpretamos e ensinamos a palavra de Deus, continuam considerando que a igreja luterana é apenas mais uma no meio de tantas e tantas igrejas. E eu gostaria, nesse dia em que nós lembramos a reforma luterana, relembrar alguns fatos, obviamente, que levaram a este movimento e refletir com vocês a respeito da diferença que nós fazemos ou não fazemos, quem sabe, no mundo ainda hoje. Vamos falar, obviamente, de Lutero. Lutero era um católico muito devoto, nascido e criado dentro de uma família muito devota, católica, muito apaixonado pela sua igreja, porém, desde pequeno, ele aprendeu dentro da igreja que Deus é um ser bravo, que está lá no seu trono, pronto para nos castigar, e que nós precisamos de alguma forma aplacar essa ira de Deus. Nós precisamos fazer coisas para agradar este Deus. E aí nós precisamos praticar boas obras, nós precisamos fazer penitências, nós precisamos fazer tantas e tantas coisas que na época ensinavam para Lutero. E ele, mesmo tentando fazer todas essas coisas, não conseguia se enxergar como alguém que fosse agradável diante de Deus. E então, vou dar uma resumida na história, né? Lutero estudava direito, né? Um dia voltando para a faculdade, no meio de uma tempestade, faz uma promessa para Santa Ana, e para cumprir essa promessa, ele larga a faculdade de direito, vai se tornar monge, e ele estuda, dedica sua vida a estudar a palavra de Deus, e continua procurando, de alguma forma, se tornar alguém agradável a Deus. Lutero tentou de tudo. E na época ensinava que a pessoa que se humilhasse, ela estaria assim conseguindo pontos diante de Deus. Lutero e os seus amigos de monastério, eles iam para as ruas pedir esmolas. Não que houvesse tanta necessidade assim, mas isso era um ato de humilhação, pedir esmolas na rua. Limpar as latrinas do mosteiro, que naquela época não deveria ser nada higiênico. Hoje nós temos, vaso com descarga bonitinho. Eu não gosto nem de imaginar o que era na época de Lutero. E esse ato de humilhação, também era uma forma de buscar ser agradável diante de Deus. E Lutero tentou de tudo o que era ensinado para ele, mas mesmo assim a sua consciência nunca conseguia estar tranquila. Ele sempre se imaginava alguém tão pecador que não merecia a graça de Deus, não merecia ser olhado por Deus como alguém que fosse bom e agradável a ele. Então, Lutero, obviamente, dentro de um mosteiro, passa a estudar cada vez mais a palavra de Deus. E foi quando ele se deteve, principalmente nos Salmos, em algumas leituras das epístolas paulinas, principalmente o texto de Romanos, como nós ouvimos hoje, o Espírito Santo abre os olhos e a mente de Lutero
para aquilo que é o centro da palavra de Deus, para aquilo que é o centro do ensino bíblico, desde o início de Gênesis até o último versículo do Apocalipse. Que nós, por nossa própria força, nós nunca conseguiremos agradar a Deus. Nós nunca conseguiremos ser pessoas merecedoras de algo bom de Deus, diante de Deus. Mas que este Deus não nos abandona. Este Deus em amor vem ao nosso encontro na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, e por causa da sua morte e ressurreição, Deus nos ama. E Deus nos aceita como pessoas agradáveis a Ele. E Lutero, ele fica muito feliz, obviamente, com essa descoberta. Todo aquele peso que ele carregava na sua consciência e no seu coração foi tirado quando ele viu essas palavras tão claras a respeito da salvação que nós temos, não em nós mesmos, mas em Jesus Cristo. E Lutero passa a pregar a respeito disso. Lutero passa a pregar e a falar para as pessoas desta maravilhosa mensagem que é bíblica, que estava lá, mas estava esquecida e muitas vezes até escondida e deixada de lado de forma proposital. E Lutero resgata isso e traz essa boa notícia para o povo. As pessoas, na época, estavam sendo convencidas de que elas poderiam comprar o perdão dos pecados. A igreja instituiu as indulgências e Lutero foi contra. E é engraçado porque no início Lutero não era contra as indulgências em si, mas ele era contra o abuso das indulgências. Obviamente, quanto mais ele estudava, mais claro as coisas ficavam, e ele passou a ser contra qualquer tipo de indulgência. E aí Lutero, ele, por amor a essa igreja, ele propõe alguns pontos para se debater. Não para acabar com a igreja da época, mas para trazer essa igreja que ele tanto amava de volta para o caminho indicado pela palavra de Deus, pois a igreja estava se desviando desse caminho. E então, Lutero, ele propõe 3 pontos básicos do ensinamento bíblico e sobre os quais foi construído todo o movimento da Reforma. A partir do ensino bíblico, Lutero traz de forma muito clara para as pessoas e ensina que todos nós somos salvos unicamente por causa da graça de Deus, por causa do amor dele por nós, pela fé que nós temos em Jesus. E nós encontramos isso na palavra de Deus. E é somente a palavra de Deus, somente as Escrituras Sagradas que deve ser a base para a nossa vida cristã e as nossas doutrinas. E então, Lutero leva essa discussão, a liderança da igreja chama Lutero, mas ao invés dos ensinamentos de Lutero convencerem esses líderes e renovarem a igreja, esses ensinamentos levaram à sua expulsão, à sua excomunhão. Obviamente que esta mensagem, que não é uma mensagem de Lutero, é uma mensagem bíblica, por isso ela é poderosa. Ela convenceu tantos outros religiosos, tantos governantes, tanta liderança política, tantas pessoas do povo, principalmente do povo da Alemanha. Esses ficaram do lado de Lutero. Novamente, não é porque Lutero era alguém especial, mas porque a palavra de Deus tem esse poder e transformou essas pessoas. E todo o processo, em torno de 30 anos, desde o início, lá quando Lutero pregou as 95 teses, foram 30 anos de muita luta. Esse movimento se firmou também e se espalhou pelo mundo afora e chegou até nós hoje, 504 anos depois. Existem 2 datas muito importantes que nós precisamos gravar no movimento da Reforma. A primeira todos nós sabemos, 31 de outubro de 1517. Foi o dia então que Lutero aproveitou as redes sociais da época, que era a porta da igreja, onde todo mundo passava e lia ali os comunicados, os classificados. E também Lutero aproveitou porque era a véspera de Todos os Santos, uma festa muito grande, e a cidade estava cheia de pessoas. Então, aquela sua proposição de debates seria
teria um alcance muito grande. Então, 31 de outubro, quer dizer, 31 de outubro de 1517 e 25 de junho de 1530. Essa também é uma data muito importante, que foi o dia em que os príncipes luteranos apresentaram diante do rei, do imperador Carlos V, a Confissão de Augsburgo, que é o documento mais importante que nós temos como igreja. O documento onde esses príncipes luteranos apresentaram ao imperador aquilo que eles criam. Eles apresentaram o resumo da sua fé a partir dos ensinamentos bíblicos. Então essas duas datas é muito importante que nós sempre lembremos. E aí nós damos um pulo de 504 anos e voltamos a perguntar: que diferença todo esse movimento que aconteceu há mais de 500 anos atrás, que diferença isso faz hoje no mundo? Que diferença nós fazemos hoje no mundo? Ou será que nós somos apenas mais uma igreja entre as milhares de denominações cristãs que existem por aí? Muito bem, vamos lá. O que Lutero descobriu, redescobriu? Repito, não é uma teoria nova, não é um ensinamento novo, mas é o centro da palavra de Deus, o centro do ensinamento bíblico, que é o que Jesus diz no Evangelho de hoje, que nós ouvimos, João 3, versículo 30, ou João 8, versículo 36. Se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. E também o que nós ouvimos na carta de Paulo aos Romanos hoje, no capítulo 3. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Este é o centro do Evangelho. É a respeito disso que é a nossa fé cristã. É isso que foi anunciado em todo o Antigo Testamento, que se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo e continuou sendo anunciado pelos apóstolos. Deus nos aceita por causa da obra do seu Filho Jesus Cristo, unicamente pela fé que nós temos nele. Mas hoje, no mundo cristão, se ensina que nós somos salvos pela fé, mas não só pela fé, nós precisamos ajudar com as nossas boas obras. Nós precisamos fazer campanha de fé, subir o monte, fazer ações, fazer doações, fazer peregrinações. Há aqueles que ensinam também que Jesus é um milagreiro, que Jesus está pronto a te dar prosperidade e riquezas aqui no mundo. Algumas igrejas misturam ensinamentos bíblicos com superstições, com crendices populares. E enquanto, dentro do mundo cristão, existe tanta confusão no ensinamento, nós continuamos pregando a Jesus Cristo crucificado e continuamos firmes neste evangelho puro e bíblico. Salvação só pela graça de Deus, só por causa do seu amor. Salvação que nos é oferecido por causa da fé que nós temos em Jesus. E nós encontramos isso na palavra de Deus, e é só a palavra de Deus que nos guia, que é o centro da nossa vida, da nossa doutrina cristã, é o centro da vida da igreja, é o centro da vida de cada cristão individualmente. Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele fez tudo o que era necessário, tudo o que a lei de Deus exigia para a salvação. Existem dois aspectos da lei de Deus. Assim como a lei humana, se você quebra a lei, se você descumpre a lei, há necessidade de uma pena. E a lei, para trazer benefício, precisa ser cumprida 100%. Como nós, seres humanos, não conseguimos cumprir 100% a lei de Deus, Jesus, como verdadeiro Deus, cumpriu ela 100% de forma perfeita. E Jesus Cristo, como ser humano, Ele se ofereceu em sacrifício por nós. E esse sacrifício foi agradável a Deus. E Deus aceitou a obra do seu Filho Jesus Cristo. E através dele nos oferece a fé verdadeira. E afirmados nesta mensagem bíblica pura do Santo Evangelho, que nós continuamos a viver neste mundo. E como diz Lutero,
Nós vivemos aqui no mundo em Jesus Cristo, com Jesus Cristo e por Jesus na nossa vida em relação com o nosso próximo. Queridos irmãos e irmãs, esta verdade que liberta, que Jesus diz que nós devemos conhecer, esta verdade continua fazendo diferença no mundo ainda hoje. E ela continuará fazendo diferença no mundo até o fim dos tempos. Porque mesmo que soframos ataques, como igreja, nós confiamos nas palavras e promessas de Jesus que dizem que nem as portas do inferno prevalecerão contra a sua igreja. E nós somos sua igreja. E nós continuamos firmes nesta fé. E continuamos nos oferecendo como instrumentos de Deus neste mundo para fazer a diferença na vida de pessoas que ainda não conhecem ou que são enganadas com relação à mensagem bíblica. Nós somos chamados por Deus e queremos servir a Ele e ao nosso próximo para continuarmos fazendo diferença neste mundo, para que as pessoas que continuam vivendo uma fé que não é baseada única e exclusivamente na obra de Jesus, mas uma fé que é enxertada de tantas outras coisas que são estranhas ao Evangelho, essas pessoas continuam sendo escravas do pecado. Porque o apóstolo Paulo diz que a lei de Deus, ela só nos torna conhecedores e sabedores de que nós somos pecadores e estamos no caminho do inferno. A mensagem do Evangelho, aquela mensagem resgatada por Martim Lutero, nos diz que apesar disto, apesar de estarmos no caminho para o inferno, o nosso Deus promoveu salvação em seu Filho Jesus Cristo. E nós precisamos estar bem conscientes, como diz Lutero no Catecismo Menor, na explicação do 3º artigo: creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Nenhum ser humano tem a capacidade de escolher a Deus. Nenhum ser humano tem a capacidade de caminhar em direção a Deus e a sua salvação. Nenhum ser humano tem a capacidade de mover uma palha no sentido de se tornar merecedor da salvação. Mas é o Espírito Santo quem nos chama no Evangelho. É o Espírito Santo quem transforma as nossas vidas. E Ele já transformou as nossas vidas. E nós queremos ajudar para que esta palavra chegue a mais corações, que mais pessoas conheçam a verdade que liberta. Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. O único que pode nos levar a Deus e a vida eterna que Ele tem preparado para nós. Que assim como Deus usou Lutero como seu instrumento, e tantos outros servos de Deus que foram importantes em todo este movimento, os que vieram antes de Lutero, os que foram companheiros de Lutero na sua batalha, e tantos outros que vieram depois, que Deus também continue nos usando como seus instrumentos, para que o Evangelho puro e verdadeiro continue sendo pregado e continue transformando muitas vidas. Que esta mensagem, através de nós, continue fazendo diferença neste mundo por muitos e muitos anos. Amém. Que o grande amor do nosso Deus, que nos torna merecedores da vida eterna, não por nós mesmos, mas por causa da nossa fé em Jesus, guarde os nossos corações e mentes para a vida eterna. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração, e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me como um voluntário Espírito. Amém.
A comunidade pode se sentar. Nós vamos cantar o hino. Graças dou por esta vida. Enquanto nós cantamos este hino, aqueles que desejarem, que estiverem preparados, podem trazer as suas ofertas aqui à frente. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Nós queremos neste momento falar com o nosso Deus em oração. Convidamos também os nossos irmãos e irmãs que estão em casa, que neste momento possam parar e elevar os seus corações e mentes ao nosso Deus, na certeza de que Ele está sempre nos ouvindo e que, a seu tempo e ao seu modo, Ele também nos dá as respostas às nossas orações. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus, glória e louvor damos ao Teu nome por podermos recordar a Tua fidelidade demonstrada ao longo da história para com a Tua Igreja, permitindo que o Teu santo Evangelho fosse anunciado. No passado, muitas barreiras tentaram impedir o ensino correto da Tua Palavra. Tu, porém, despertaste servos que, com coragem e consagração, anunciaram o Teu Evangelho. Muitos deles tiveram a vida sacrificada em defesa da Tua verdade. Obrigado pelo testemunho de coragem que todos eles nos deixaram. E hoje nosso louvor sobe a Ti por Martinho Lutero e outros que despertastes para restaurar a Tua verdade. Te agradecemos por podermos ouvir a mensagem de que Cristo cumpriu a lei e pagou pelos nossos pecados. Atualmente também vivemos tempos em que muitas barreiras querem impedir a proclamação do Evangelho. O mundo vive longe da Tua vontade, despreza a Tua verdade e se divide em suas muitas verdades. Muitos também querem chegar à salvação pelo caminho das obras e da lei, desprezando assim a Tua graça. Por isso rogamos, Senhor,
Conserve entre nós a pregação clara da tua palavra, a pureza da doutrina e a administração correta dos teus sacramentos. Proteja a tua igreja de falsos profetas e dos ataques do diabo. Continua despertando servos corajosos para que preguem e ensinem a tua verdade. Abriga a cada um dos teus servos sob a bênção da tua mão, para que não desanimem. Anima e encoraja a tua igreja, para que permaneça unida no propósito de propagar o teu evangelho. Também, Senhor, nós somos muito gratos pelos aniversariantes desta semana. No dia 25, a Sônia Ferreira, no dia 26, a Gene Dorce, e no dia 28, o Ricardo Hartmann. Também, Senhor, entregamos esses teus filhos e filhas nas tuas poderosas mãos, confiando na tua proteção e nas bênçãos que tu tens derramado sobre eles. Também te pedimos em favor da nossa irmã Marlene Bosca, que está hospitalizada por causa de um AVC. Senhor, tu conheces as dores da tua filha e em teu grande amor e em tua sabedoria nós te pedimos que faças o que é melhor para ela, que tu possas preservar a sua vida e trazê-la à sua saúde de novo, se for da tua vontade, ou dar-lhe descanso, que nós saibamos reconhecer a tua santa vontade acima de tudo e nos submeter a ela. Ouve-nos, Senhor, por Jesus Cristo, teu Filho, em nome de quem nós oramos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. De modo semelhante, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória minha. Que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. E que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tenha piedade de nós e nos conceda a sua paz. Amém. Podem sentar-se? Nós convidamos os nossos irmãos e irmãs comungantes a virem, participarem da ceia do Senhor. Enquanto nós participamos da ceia, nós vamos ouvir alguns louvores. Vinde, pois tudo está preparado. Sábias criações, os montes, céus e o mar. O mundo é teu, Senhor, as aves na amplidão, o lírio branco e a luz do sol, feituras tuas são. O mundo é teu, Senhor,
exista o eu e o mal, que és tu a governar. O mundo é teu, Senhor, porque me entristecer. Na cruz venceste e voltarás em glória e com poder. Sejamos, e na vida fé por norma, Escritura só tenhamos. Pela Igreja restaurada na pureza primitiva, seja aos povos proclamada esperança certa e viva. Nela encontre lenitivo alma aflita e dolorida. Dá-nos, pois, ó Cristo vivo, junto a ti bendita vida. Todas as vezes que nós comemos deste pão e bebemos deste cálice, estamos anunciando a morte redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, até que Ele venha nos levar à morada eterna. Nós vamos agradecer ao nosso Deus. Amado Pai Celeste, nós te louvamos e te rendemos graças, porque mais uma vez nos destes a oportunidade de receber a Tua Santa Ceia. Pedimos, Senhor, pela Tua graça, que esta ceia nos fortaleça a fé em Ti, aumente em nosso coração o amor para com o nosso próximo e nos faça viver a cada novo dia como Tuas testemunhas aqui no mundo, falando e proclamando através de palavras e atitudes o Evangelho Salvador do Teu Filho Jesus Cristo e esperando com muita paciência e esperança o dia em que estaremos contigo nos céus. Por Jesus Cristo nós oramos. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 A comunidade pode se sentar. Mais uma vez, muito boa noite a todos. Bem-vindos ao nosso culto. Sempre bom podermos estar na casa do nosso Deus, também celebrar a Reforma. Amanhã, como eu já disse, nós temos o culto distrital da Reforma,
na comunidade São Paulo do Portão. Eu havia anunciado o horário errado, não é às 19h30, é às 19 horas. Quem ainda não se inscreveu, né, entre em contato ali no grupo da comunidade, foi colocado o convite, tem os números ali de contato. Acredito que ainda tenha vaga. Eu fiquei com medo de perder a minha vaga. Ontem falei com o pastor Cristiano, a minha eu garanti ainda. Espero que ainda tenham mais vagas também, para aqueles que ainda não se inscreveram. Amanhã às 19 horas o culto da reforma lá na comunidade São Paulo do Portão. Os nossos avisos durante a semana aí, terça e quinta, nossas devoções, quarta-feira o nosso culto. O culto todos são convidados, tá, pessoal? Não é mais, antes quando havia aquela proibição da participação dos acima de 60 participar no culto normal, né? Agora não existe mais, mas nós por enquanto mantemos o culto de quarta, sempre mais uma oportunidade para ouvirmos a palavra de Deus. Lembrando que a mensagem sempre é uma mensagem diferente. Então, eu fui no final de semana. Na quarta-feira é uma outra mensagem, né? Ou acompanhe de casa também pela transmissão. A turma dos confirmandos, nós já encerramos as aulas. A confirmação já está acertada, já dia 21 de novembro. Seria no dia 20, né? Mas o compromisso lá do quarteto de cordas que participará do culto com a gente, eles têm um compromisso com a prefeitura, então eles não podem no sábado. Domingo, dia 21 de novembro, às 9 horas da manhã, nosso culto de confirmação. Uma grande alegria podermos aí celebrarmos esta confirmação dos votos batismais, né, do Douglas, dos dois Douglas, o nosso Douglas e o Douglas lá da comunidade do Auer, que fez toda a instrução aqui com a gente, e também a Natália e a Eduarda, né, os nossos 4 confirmandos. Programa de Natal, eu já tenho programa separado. Entrem em contato comigo, as pessoas que queiram fazer parte do programa de Natal deste ano. Bastante básico, né? Maria, José, os 3 reis magos, 3 pastores, né? Haverá, né, aquela encenação básica, mas haverá uma outra pessoa participando que trará uma visão um pouco diferente, a reflexão, então, para essa noite de Natal. Entre em contato comigo para vermos papéis e também marcarmos datas para ensaiarmos. Nós precisamos ensaiar aí nosso programa de Natal. Aviso da parte da diretoria, nossa Assembleia Geral Ordinária. Este ano nós temos eleição da nova diretoria. Pelo estatuto nós deveríamos realizar em novembro, até também por uma questão de tempo para registro das atas e da nova diretoria. Mas em novembro nós não temos datas, até tem feriadão, né, e tudo. Então, na diretoria nós resolvemos fazer no primeiro sábado de dezembro, é dia 4, né? Diretoria. É dia 4, né? Eu acho que é dia 4. Então, naquele culto, nós teremos a assembleia com a eleição da diretoria. Então, 2 recados. Quem tem algum assunto para levar para a assembleia, entre em contato comigo ou com algum membro da diretoria, e aí nós vamos conversar para ver se o assunto pode ser resolvido em diretoria ou há necessidade de levar para a assembleia. E também indicações para cargos. Os outros anos a gente fazia com um papelzinho ali atrás, esse ano nós não vamos fazer assim. As pessoas que queiram indicar alguém, entrem em contato comigo. Falem particularmente comigo, pode ser no WhatsApp, pode telefonar, mas falem comigo, eu quero indicar o fulano de tal para tal cargo, né? Ou eu gostaria de me colocar à disposição para tal cargo. Para que no dia da Assembleia, né, a gente já possa ter conversado antes com as pessoas indicadas, né? Obviamente que na hora também pode surgir novas indicações e tal, mas a gente evita que as pessoas acabem aceitando indicações no susto, na pressão, né? Então a gente tem feito isso nesses últimos anos, eu acho que tem dado bastante certo. Indicações ou autoindicações, então falem comigo para a Assembleia do dia 4. Acho que era isso. Já falei bastante de novo, né? Diga. Lembrando, né? Presidente, secretário, tesoureiro e conselho fiscal. A gente conversou assim, às vezes tem a pessoa,
eu não gostaria de ser presidente, mas para vice eu assumiria. Ou não gostaria de ser tesoureiro, para vice... Aí, né, essas questões podem ser levantadas também, né? A gente leva em consideração. Mas, lembrando, então, a esses cargos, o Conselho Fiscal, são 3 pessoas também para o Conselho Fiscal, também serão eleitos nessa Assembleia. Então, nós conversamos, eu vou colocar isso lá no grupo da comunidade, sempre lembrando as pessoas, né? Algumas pessoas que não têm WhatsApp, né? Eu vou conversar particularmente com elas também, mas vocês que já estão aqui, já fiquem sabendo dessas programações futuras aí. Nós vamos encerrar então ouvindo mais um louvor. Nós podemos ir aos poucos saindo e nos despedindo ali na porta da igreja ou ali na frente. Boa noite a todos, bom e abençoado domingo para todos nós. Até mais. Este amor que tu nos dás no deserto desta vida, água e sombra proverás. Graças, Pai, a ti rendemos pela tua salvação, que suas bênçãos desfrutemos com sincero coração. Faze-nos com fieldade caminhar em retidão. Quando então tu nos levares deste mundo, ó Salvador, quando, ó Deus, tu nos chamares, por te ouçamos, Senhor.